Olha aqui, meu amigo, o que que eu tenho aqui nessa questão de número 17? Diz assim: um poliedro convexo tem faces triangulares e faces quadrangulares. Se ele tem 25 arestas e a soma das medidas dos ângulos de todas as faces é 3.600, quantas são as faces de cada tipo? Questão parecidíssima com uma que já foi resolvida. Lembre, a soma dos ângulos das faces, a medida da soma dos ângulos das faces, nos leva o número de vértices. Então, vamos bem calminho, bem devagarinho. Ó, a soma é V menos 2 vezes 360. Isso aqui, ele diz que é 3.600. Então, 3.600. Simplificando um pouco, V menos 2, ó, simplificando um pouco, V menos 2, 3.600, dividido por 360. Isso aqui nos leva a 10. Ó, V menos 2 é 10. Então, o número de vértices é 10 mais 2. Então, esse polígono tem 12 vértices. Esse poliedro, ele tem 12 vértices. Pronto. Tá prontinho aqui. Vamos ver o que nós temos mais. Certo? Que mais informações nós temos? Certo? Que mais informações nós temos? Certo? Então, pronto. Agora vamos lá. Na questão ele diz que, ó, um poliedro convexo tem faces triangulares. Faces triangulares. Ele tem faces triangulares. Então, nós temos triângulos. Faces triangulares. Certo? Nós temos faces triangulares. E faces quadrangulares. Então, nós temos faces triangulares e quadrangulares. Faces triangulares e faces quadrangulares. Só que ele não disse. Ora, se eu multiplicar o número de faces, vai ser T mais Q. T é a quantidade, Q é a quantidade de triângulos e a quantidade de quadrados. Se eu multiplicar por 3, se eu multiplicar por 4, o número de arestas vai ser 3T mais 4Q sobre 2. O número de arestas é 3T mais 4Q sobre 2. Nós temos uma informação, certo? Nós temos uma informação. Qual é a informação que eu tenho? Certo? Eu tenho uma informação que ele diz que ele tem 25 arestas. Então, o número de arestas é 25. Então, ele tem 25 arestas. Certo? Tem 25 arestas. Ora, com o número de vértices, com o número de faces e o número de arestas, eu envolvo essas relações. Então, vamos ver aqui. Ó, na relação, vamos fazer amor a 2. Vamos substituir o que eu tenho. Vértice. Quem é vértice?
12. Quem são as faces? A quantidade de triângulo mais a quantidade de quadriláteros. Número de arestas, 25. 25 mais 2. T mais Q vai ser 27 menos 12. 27 menos 12. Então, T mais Q nos leva a 15. T mais Q nos leva a 15. Beleza, T mais Q é 15. A outra relação. Qual é a outra relação para envolver esses dois aqui? Essa daqui. É essa outra relação. Que o número de arestas é 3T mais 4Q sobre 2. E ele diz que o número de arestas são 25. Então, a minha outra equação, 3T mais 4Q, isso é igual a 50. Isso é igual a 50. Pronto, isso é igual a 50. Então, agora vamos juntar essas duas equações, criar um sistema e resolver. A informação que nós temos é a seguinte. É 3T mais 4Q, isso é igual a 50. Outra, T mais Q, isso é igual a 15. Criar simetria, é só multiplicar essa segunda equação por menos 3. Repete a primeira, 3T mais 4Q, isso é igual a 50. Se eu multiplicar por 3, vai ficar menos 3T, menos 3Q, menos 45. Se nós somarmos membro a membro, nós vamos ter, pituzinho aqui, nos leva aqui, é igual a 5. Q igual a 5. Mas eu sei que T mais Q é igual a 15. Se Q é 5, que é a quantidade de quadriláteros, igual a 15, então T vai ser 15 menos 5. Então T é igual a 10. Então eu tenho T igual a 10 e Q igual a 5. T igual a 10. Então, resposta bem simples. T igual a 10, certo? Então, T dá 10 e Q igual a 5. Pronto, nós temos esses valores. Vamos ver o que o nosso amigo, o que o nosso amigo está querendo. Ele quer saber quantas são as faces. Então, eu tenho bem aqui, no item A, 10 triângulos e 5 quadriláteros. 10 triângulos, 10 triângulos e 5 quadriláteros. Então, o item correto é o item A. 10 triângulos e 5 quadriláteros. Então, resposta correta é o item A. Vamos ver o que diz a questão 18. Diz assim: a soma dos ângulos de todas as faces de um poliedro convexo é 32 ângulos retos. Lembre, quando ele fala na soma dos ângulos das faces, nos leva ao cálculo do número de vértices. Esse poliedro só tem faces triangulares e pentagonais. Sabendo que o número de arestas é 20,
calcule o número de faces de cada tipo. O meu amigo só mudou as letras, meu raciocínio mudou só valores, meu raciocínio é o mesmo. Lembre, a soma, a soma das faces, dos ângulos das faces é V menos 2 vezes 360. V menos 2 vezes 360. Ele diz que são iguais a 32 ângulos retos. Então, V menos 2 vezes 360 são iguais a 32 ângulos retos. Então, 32, cada ângulo reto é de 90 graus. Então, V menos 2 é igual a 32 vezes 90 dividido por 360. Uma simplificaçãozinha simples. Por 9 dá 1, por 9 dá 4. 32 por 4 dá 8. Dá 1. Então, V menos 2 é igual a 8. Nos leva a V igual a 8 mais 2. Então, o número de vértices é igual a 10. Então, o número de vértices é igual a 10. E ele disse também que esse poliedro só tem faces triangulares, certo? Só tem faces triangulares e pentagonais. Então, o número de faces é a quantidade de triângulos mais a quantidade de pentágonos. Isso é quantidade. Quantidade de triângulo, quantidade. Então, o que que nós sabemos? Que, vamos fazer amor a 2. Vértices são 10. São 10 vértices. Mais a face, triângulo mais pentágonos. O número de arestas. Ele diz, você sabendo que o número de aresta é 20. Então, o número de aresta aqui é 20. Então, o número de aresta é 20. Mais 2. T mais P é igual a 22 menos 10. Desloquei o 10. Então, quantidade de triângulo mais a quantidade de pentágonos, isso aqui nos leva a 12. Quantidade de triângulo, certo? Mais a quantidade de pentágono nos leva a 12. Mas eu preciso de uma outra relação. Aí eu vou para quem? Para o total de arestas. Então, aresta é o número de lados dividido por 2. No enunciado da questão, ele diz que só tem triângulos. No enunciado da questão, ele diz que só tem triângulos, certo? O amigo diz que só tem triângulos e pentágonos. Pronto, só tem triângulo e pentágonos. Aí o que que eu tenho? Aqui, número de lados 3T, número de 5P. Então, 5P. Número de lados. Então, 3T mais 5P, isso aqui, sobre 2, dá o número de arestas, que ele diz que são 20 arestas. Então, uma outra equação, 3T mais 5P, nos leva a 40. Nos leva a 40.
3t mais 5p nos leva a 40. Então, o sistema agora, só precisamos montar o sistema, certo? Só precisamos montar o sistema, certo? Então, precisamos montar o sistema. Então, vamos... Eu tenho T mais P, nós encontramos que era 12. 3T mais 5P, isso aqui é igual a 40. Então, sugestão, multiplica a primeira equação por menos 3. Para criarmos simetria. Menos 3t menos 3p é igual a menos 36. 3t mais 5p, isso aqui nos leva igual a 40. Pela simetria, vamos nos livrar do t. 2p é igual a 4. Então, P é igual a 2. Ora, nós sabemos que T mais P é igual a 12. Se o P vale 2, deslocando para o outro lado, o número de triângulo vai ser 12 menos 2. Então, o número de triângulo vai ser 10. Então, o que que nós temos? Certo? O que que nós temos? Nós temos o número de pentágonos e aqui eu tenho o número de triângulos. O número de pentágonos e o número de triângulos. Então, pentágonos são 2, triângulos são 10. Ó, pentágono. Ó, são 2 pentágonos e 10 triângulos. Então, o item correto é o item A de alegria. O que é que nós temos agora? Questão 19 diz assim: um poliedro convexo só tem faces triangulares, e quadrangulares. E se ele tem 20 arestas e 10 vértices, então, qual é o número de faces triangulares? Ele quer saber quantas faces são triangulares. Então, vamos no raciocínio, mesmo raciocínio. Então, veja aqui comigo. Ó. Um poliedro convexo só tem faces triangulares. Só tem triângulos. Só tem face. Ó. Poliedro convexo só tem faces triangulares e quadrangulares. Tem faces triangulares e quadrangulares. Só esses dois tipos de faces. Então, nós temos aqui, nos leva 3t, que é o número de lados. Nos leva a 4q, que é o número de lados. Por quê? T e Q é quantidade. Quantidade de triângulo, quantidade de quadrilátero. Cada triângulo tem 3 lados. Cada quadrilátero tem 4 lados. Então, o número de arestas é 3t mais 4q sobre 2. O número de arestas. Que nesse caso, ele diz que são 20 arestas. Então, o número de arestas são 20. O número de faces é a quantidade de triângulo mais a quantidade de quadriláteros. E eu preciso saber a quantidade de vértices. Um poliedro convexo só tem faces triangulares e quadrangulares. Se ele tem 20 arestas
e 10 vértices. Então, o número de vértices é 10. Certo? Então, o número de faces triangulares. Então, eu vou para a relação, certo? Então, nós vamos para aquela relaçãozinha, certo? Que relação nós vamos? Veja comigo aqui. Que relação? Vamos fazer amor a 2. Certo? Então, nós vamos para essa relaçãozinha. Pronto. Vamos substituir o que me interessa. Vértices são 10. Face, ó, nós vamos substituir isso aqui. Vértices são 10. Face, T mais Q. Triângulo mais quadrilátero. Arestas são 20. Mais 2. Então, T mais Q vai ser 22 menos 10. Então, T mais Q nos leva, ó, 12. T mais Q nos leva a 12. Certo? T mais Q, beleza, nos leva a 12. Pronto. Vamos agora usar isso aqui. O número de arestas é 3Q mais 4Q sobre 2. Isso aqui eu tenho que igualar a 20. Então, implica 3Q, 3T mais 4Q. Isso aqui passa a ser 40. Lembrem, nós estamos com o número de, certo? Então, nós estamos com número de triângulo e quadrilátero. Nós estamos aqui também no número de triângulo e quadriláteros. Então, o que que eu vou fazer? Montar o sistema. E para ganhar tempo, eu vou multiplicar essa equação logo por menos 3. Então, eu trago aqui menos 3T, menos 3Q, menos 36. 3T, mais, ó, 4Q, isso é igual a 40. Somando membro a membro, nós vamos nos livrar do T, aí Q é igual a 4. Q igual a 4. Mas Q igual a 4, então ficou fácil agora de chegar no que nós queremos. Eu tenho T mais Q é igual a 12. T, ó, T mais Q, que é 4, isso é igual a 12. Então, o nosso T é igual a 12 menos 4, então é 8. Então, eu tenho o valor, olha bem o que eu tenho. Eu tenho o valor de Q, eu tenho o valor de T. Então, existe 4 quadriláteros e 8 triângulos. Mas eu quero determinar, meus amigos, o número de faces triangulares. Não é isso? Eu quero saber quantas faces triangulares. Na questão, pronto, faces triangulares. Então, existe 8 triângulos. Então, simplesmente vamos marcar a resposta. Questão, existe só 8 triângulos. Resposta 19 é o item E. Existe 8 triângulos. Ó, 8 triângulos e 4 quadriláteros.
Vamos ver agora o que nós temos na questão de número 20, que diz assim: sabendo que um dodecaedro regular possui apenas faces pentagonais, certo? Calcula a quantidade de diagonais desse poliedro. Até no momento, senhores, nós não falamos do número de diagonais. Nós não falamos do número de diagonais. Então, vamos abrir um parênteses aqui para falarmos sobre isso. Se nós mostrarmos, deixa eu mostrar aqui certo? Então vamos mostrar então vamos só para ter uma ideia. O que é uma diagonal? O que é a diagonal de um poliedro? Se nós observarmos, ó, o que é a diagonal? Se eu ligar isso aqui é a diagonal da face. Mas se nós ligarmos isso aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é a diagonal. Isso aqui é a diagonal da face. Isso aqui é a diagonal do poliedro. Diagonal da face e diagonal do poliedro. Então, se eu quero calcular todas as diagonais de um poliedro, eu devo calcular combinação, preste atenção, combinação de V 2A2 menos, ó, combinação de V2A2 menos todas as arestas menos a soma da diagonal das faces. Olha o que eu tenho que fazer para calcular. Ó, para calcular, vamos repetir. Lembre, quando você tem dois vértices, então quando você tem um vértice, daqui sai vários. Então eu vou combinar de 2 em 2, certo? 2 em 2. Mas no todo existe, quando eu ligo, ó, quando eu ligo isso aqui, na realidade nós temos o quê? Nós temos uma aresta. Isso aqui, deixa eu mostrar. Então nós temos aqui, isso aqui é uma aresta, isso aqui é a aresta. Então, nós temos aresta. Também nós temos o que? Diagonal da face e também temos a diagonal do tetraedro. Então, o que você tem que fazer? Calcular todas as combinações do número de vértices 2A2. Lembre, V é o número de vértices. A é o número de arestas. E SDF é a soma de todas as diagonais, todas as diagonais das faces. Todas as diagonais das faces. Meu amigo, vai ficar essa questão como desafio. Tente. Próxima aula nós faremos a correção. Um abraço a todos.